Contos e lendas. A lenda do Vampiromem. Conta a lenda que há muitos e muitos anos atrás, num vilarejo distante de tudo, no alto da montanha, chamado Ribeirão de São Joaquim, havia um homem mau, avarento, ganancioso, violento. Seu nome, até hoje ninguém sabe ao certo, pois todos o conheciam apenas como Van. Van era cruel e não gostava de crianças e nem de animais. Sua ganância por terras era enorme, como também eram enormes suas propriedades. Ouvia-se nos arredores do vilarejo que no passado ele havia invadido as terras vizinhas ao seu terreno, e usando da violência física, expulsara os seus moradores, se apossando do local. Isso explicava seu latifúndio. Acontece que suas terras, além de grandes, também eram as mais férteis, ao contrário das outras terras do vilarejo, que não eram tão boas para o plantio. E na época das frutas, as árvores ficavam cheias de frutos. Era banana, laranja, mamão, manga, uva, maracujá e tantas outras, que de tamanha quantidade amadureciam e caíam pelo chão, formando um verdadeiro tapete frutífero, apetitoso e vistoso. Seu cheiro atraía as crianças da vila, que não resistiam à tentação e pulavam a cerca da fazenda, a fim de matar a sua fome. Porém, Van, o homem maldoso, rugia. Corria atrás das crianças, armado de seu chicote de couro e de sua fúria, fazendo com que estas fugissem desesperadas e amedrontadas, pois sabiam que se por acaso ele as pegasse, talvez não sairiam vivas de lá. A crueldade de Van não terminava com as crianças. Os cães e os gatos também sofriam em suas mãos. Chutes, pauladas e socos, acompanhados de um riso sarcástico, como quem sentia prazer em cometer tal selvageria. Mas a vila também era habitada por pessoas boas. Era a maioria. E entre elas havia um menino especial que todos diziam ser iluminado por forças divinas. Seu nome era Gael. Gael era um menino alegre, risonho e feliz. Quando saía na rua,
estava sempre na companhia de seu cãzinho chamado Bidu. Gael e Bidu, Bidu e Gael, juntos em perfeita harmonia. Todos os moradores dali diziam que Gael tinha o dom da cura. E não foram poucas as vezes em que, diante da dor, as pessoas corriam para a casa de Gael, na esperança que o menino lhes aliviasse o sofrimento. Ninguém sabia explicar o que acontecia, mas o fato é que quando Gael fechava os olhos e tocava de leve a face das pessoas por alguns instantes, ele parecia entrar em transe, conectado com o Supremo. Ondas de calor deixavam seu corpo indo de encontro à pessoa à sua frente, e minutos depois a pessoa se dizia aliviada e sem nenhuma dor. Assim era Gael, e esse era o seu dom. Dias se passaram sem que nada de anormal acontecesse no vilarejo. Porém, num belo dia de sol, os pais de Gael tiveram que ir às pressas à distante cidade de Guatins, a fim de acompanhar o trabalho de parto de uma amiga muito querida. O menino ficou em casa na companhia de Bidu. Uma vizinha amiga da família ficou encarregada de dar uma olhada no menino de vez em quando, até que seus pais retornassem para casa. As horas se passavam e nada dos seus pais retornarem. Gael começou a ficar impaciente e também faminto, pois já passava do meio-dia. Para se entreter, o menino decidiu caminhar lá fora com Bidu, e assim o fez. Os dois caminharam, sem perceber que já estavam longe de casa e próximo às terras de Van. Quando Gael se deu conta disso, ficou meio assustado, pois todos sabiam do perigo que era andar sozinho por essas bandas. Mas a fome o vencia, e quando viu as frutas maravilhosas no quintal de Van, não resistiu. E fez o que seus pais sempre lhe disseram para não fazer. Pulou a cerca e se adentrou nas terras de Van, a fim de colher algumas frutas. Bidu foi atrás. Gael olhou e não viu ninguém. Então colheu 1, 2, 4, 6 maçãs e já ia começar a devorá-las quando ouviu um berro. O menino olhou e seu corpo todo estremeceu. Era Van, que vinha furioso em sua direção. O menino queria correr, mas não conseguia, talvez devido ao grande susto que levara. Gael estava imóvel e seus olhinhos viam aquele homem pavoroso crescer cada vez mais diante dele. Gael congelou e em sua cabecinha só passava a mensagem de que aquele seria o seu fim. Van rosnava feio, um lobo faminto. Babas escorriam de sua boca. Van parecia o pesadelo em pessoa. Era muito assustador. Mas quando Van se aproximou de Gael e se preparou para agredi-lo, sentiu uma forte mordida em sua canela. Era Bidu, que partiu em defesa de seu amigo fiel. Van caiu no chão, feito uma abóbora. Gemeu de dor e ódio. Mas mesmo assim, conseguiu acertar a cabeça de Bidu com um pedaço de madeira que estava em suas mãos. Bidu caiu trêmulo, ao lado de Gael. Sangue escorria de sua cabeça. Parecia ser o seu fim. Gael entrou em pânico, acreditando que seu cãozinho havia morrido. Debruçou-se sobre ele e soltou um enorme grito de dor. Ah! Seu grito soou tão forte, ensurdecedor. Van tampou os ouvidos e ficou sem ação. Foi quando Gael, enfurecido, rogou-lhe a praga. Seu maldito dos infernos! Cães raivosos irão te sangrar e você irá uivar pelo resto de sua vida. Gael pegou seu amigo nos braços e partiu dali rapidamente, em direção à sua casa. Van levantou-se e correu para dentro de sua casa, a fim de curar sua ferida. Dias se passaram. Felizmente, Bidu sobreviveu. E a vida seguia normalmente para Gael e Bidu. Mas não podemos dizer o mesmo de Van.
O malvado seguia sua vida como de costume. E numa noite de lua cheia, se embriagou no bar da Anete e foi para casa trêbado, trocando os passos. Mas quando passava próximo ao cemitério de cima, avistou um cachorro magro, desnutrido, que dormia junto a um túmulo. Van olhou para o cachorro e bravejou: "Seu cão imundo! Vaza já fora daí!" Van se aproximou, tentou firmar o corpo e chutar o cachorro, mas caiu no chão feito um pacote bêbado. Com o susto, o cão raivoso lhe cravou os dentes. Seu sangue jorrou e ele se arrastou até um túmulo próximo, tentando se apoiar. Porém, de uma fresta do túmulo saiu um enorme morcego que lhe mordeu a mão. Van berrou e sua dor era imensa. Ah! Mas mesmo assim, conseguiu chegar em casa. Se arrastando, bateu na cama e dormiu pesadamente. Porém, teve pesadelos a noite toda. Quando acordou pela manhã, ainda com muitas dores, foi ao banheiro se banhar. E só então percebeu pelos estranhos que se espalhavam por todo o seu corpo. Van passou o dia incomodado, sem entender o que lhe acontecera. A noite caiu, lua cheia novamente. Van se deitou, mas não conseguiu dormir. Rolava de um lado para o outro na cama, suava de encharcar os lençóis e nada de sono. Deu meia-noite e ele ouviu um barulho seguido de um uivo de um lobo. Um lobo amedrontador. O uivo era tão forte que os vidros da janela vibravam. Dava a impressão de que o lobo já estava dentro de sua casa. Van correu para o banheiro a fim de proteger, mas tropeçou no tapete e foi ao chão. Quando conseguiu se levantar, sentiu dores fortes na cabeça e também na boca. E quando se olhou no espelho, não acreditou no que viu. Os pelos marrons se espalhavam ainda mais por todo o seu corpo, pelo corpo e pelo rosto. Sua boca sangrava. Porém, mesmo assim, ele pôde perceber a presença de 2 dentes afiados e enormes em sua boca, como nos filmes de vampiros. Em suas mãos, unhas enormes brotavam. Van berrou. Seu berro pôde ser ouvido em todo o vilarejo. Enfim, estava cumprida a profecia. Van agora havia se tornado o vampiro-homem. Homem, vampiro e lobisomem. A notícia se espalhou rapidamente pelo vilarejo e cidades vizinhas. As pessoas tinham muito medo e já não saíam em noites de lua cheia. Nessas noites, os berros de Van apavoravam os moradores. Ah! Eu sou Van, vampiro-homem! Ah! E aos gritos e uivos, barulhos de portas e janelas se quebrando, suas unhas enormes e afiadas rasgavam as vidraças das janelas como folhas de papel. Dizem que quando Van se transforma, ficava com uma força de 20 homens. O vilarejo estava acuado e amedrontado. Mas quando bezerros, porcos, patos e galinhas começaram a sumir e reapareciam sem sangue e sem vida, os moradores decidiram então que estava na hora de agir e acabar com o mal. Pressionaram a prefeita Juceli e esta teve de marcar uma reunião urgente no salão da igreja, com todos os moradores a fim de resolver o problema. E após muitas confusões, decidiram que o melhor a fazer seria contratar firmas especializadas em capturas de mortos-vivos e zumbis, a fim de prender Van. A prefeita Juceli abriu concorrência de prestação de serviços e várias empresas do país se apresentaram. A Cafanda, caçadores de fantasmas de Damianópolis, Goiás,
a CCCL, Caçadores de Chupa-Cabras e Lobisomens de Divinópolis, Minas Gerais. Também a AMIET, a Associação dos Amigos do ET de Varginha de Minas Gerais, entre tantas outras. Porém, a empresa vencedora foi a Cavalos, Caçadores de Vampiros e Lobisomens de Passa 20, Minas Gerais. 3 dias depois, os moradores de Ribeirão de São Joaquim acordaram com o barulho de buzinas e roncos de motores, às 6 horas da manhã. Era o pessoal da Cavalos, que havia chegado. Pararam suas caminhonetes enormes na Praça Central. Desceram cães farejadores e caixas enormes, contendo estranhos equipamentos como o lobisômetro e o DNA pirômetro. O primeiro é capaz de identificar a presença de lobisomem no perímetro. Já o segundo faz a leitura de DNA da pessoa e consegue detectar em questão de segundos se essa pessoa já teve algum parente vampiro até a sua 10ª ancestralidade. Os moradores do vilarejo assistiam a tudo isso embasbacados, sem dar uma só palavra. Porém, o pessoal da Cavalos não estava ali para brincadeira. Mal acabaram de descarregar os seus pertences e já partiram para a missão, sem ao menos tomar um cafezinho naquela manhã fria de segunda-feira, no famoso bar da NET, munidos de facões, lanternas, cordas, algemas e roupas especiais. Partiram em direção à casa de Van, com seus cães enormes e ávidos por uma boa caça. Acontece que Van também ficou sabendo da novidade e ainda durante a madrugada fugiu em direção ao Morro do Cruzeiro e depois se adentrou numa mata fechada, sem deixar vestígios. Foram 15 dias de buscas sem nenhum resultado. O pessoal da Cavalos já estava ficando sem paciência e decidiram então fechar todas as entradas e saídas do vilarejo. Ninguém podia entrar ou sair sem antes passar pelo teste com o lobisômetro e o dinapirômetro. Acontece que a população também já estava ficando impaciente, pois os custos da Operação Caça-Van cresciam drasticamente. E eles sabiam que todo esse dinheiro sairia de seus bolsos, já sacrificados com o alto custo dos alimentos no comércio local. O comandante da operação, Sargento Pimenta, decidiu então espalhar armadilhas na rota do cemitério e caminho para Amparo. Abriram enormes buracos na mata, cobriram com galhos e folhas, colocaram carneiros, porquinhos e galinhas no local, como iscas, para atrair o Van, pois imaginavam que o mesmo estaria faminto. De fato, Van estava cansado, faminto e maltrapilho. Sua cabeça já não funcionava bem, e tudo o que ele queria era comer, se banhar e descansar. E então avistou porcos à sua frente. Nem sequer imaginou que poderia se tratar de armadilhas. Partiu com tudo para cima deles, mas, ao pisar em folhas espalhadas pelo chão, tudo se rompeu. Ivan foi ao fundo do buraco, espatifou-se no chão e lançou um berro de dor. Ah! Passado o susto, Van se deparou com a dura realidade. Estava preso na armadilha e precisava fugir dali o mais rápido possível. Van pulava, gritava, tentava subir pelas paredes do buraco. Porém, a terra facilmente se soltava e Van ia ao chão novamente. Ele repetiu essa ação por umas 50 vezes e sem sucesso. Então, cansado, ficou esparramado no chão, assustado e pensativo. Sabia que corria perigo. O medo dominava. Seria seu fim? Nesse momento, um filme se passou em sua cabeça e foi aí que ele lembrou-se como tudo começou naquele fatídico dia em que ele agrediu Bidu. Lembrou-se da fala de Gael e então começou a chorar.
Passou a gritar por Gael: Gael, Gael! Seu grito ecoava pelo vale, e Gael pôde ouvi-lo. Gael não sabia ao certo o que fazer, mas o grito de Van o atormentava. Era um pedido de socorro, e o menino não tinha o hábito de negar ajuda às pessoas. Gael resolveu sair para ver o que se passava. O menino se orientava pelos berros de Van. Gael! Gael! Gael caminhou por trilhas na mata, atravessou riachos, subiu morros e se adentrou na mata novamente. Já estava cansado, prestes a desistir, quando avistou um enorme buraco na mata. Onde estava Van? Gael se aproximou e perguntou a Van: O que você quer de mim? Me ajude, Gael, respondeu Van. Não deixe que me matem. Se você me ajudar, tudo será diferente daqui para frente. Eu lhe prometo só fazer o bem. Gael olhou com firmeza nos olhos de Van e sentiu pena daquele ser, ao ver lágrimas rolarem em direção ao chão. Gael também chorou, e no fundo da sua alma veio a mensagem de que deveria ajudar Van. Gael teve dúvidas, mas não havia mais tempo para isso. Já era possível ouvir os latidos dos cães da cavalos que se aproximavam. Gael olhou à sua volta e avistou cipós em uma árvore próxima. Sacou seu canivete, presente de seu pai, e cortou um pedaço. Se aproximou do buraco e jogou uma ponta do cipó para Van. A outra ponta ele amarrou no tronco de uma árvore. E assim, Van conseguiu sair do buraco. Os dois correram pela mata, no sentido oposto aos latidos dos cães. Depois pegaram uma trilha que dava exatamente na casa de Gael. Mas quando Gael escondia Van na garagem, o morador local os viu e começou a gritar: O Van está aqui! O Van está aqui! O Van está aqui! E em questão de minutos, uma multidão se aglomerou em frente à casa de Gael. Os gritos se avolumavam. Vamos pegá-lo, vamos linchá-lo, vamos queimá-lo. Dentro da casa, Van ouvia tudo assustado e com muito medo. Então, Gael saiu da casa e ficou frente a frente com a multidão que gritou: Nos entregue o Van, vamos queimá-lo, só assim acabará a maldição. Gael ficou alguns minutos em silêncio. Depois, encarou a multidão com um olhar profundo. Ergueu suas mãos e gritou: Parem de gritar e me ouçam. Todos se aquietaram e só então Gael falou: Não podemos combater o mal com a maldade, a violência com a crueldade e o desamor com o ódio. Van errou, mas eu também errei no momento de fraqueza, quando lhe desejei o mal. Van se arrependeu das maldades que fez e se comprometeu a praticar o bem daqui para frente. E eu o perdoei. Vocês não podem fazer o mesmo? A multidão se aquietou. Gael parecia ter convencido a todos com sua fala afável. O silêncio reinou por um instante, mas esse silêncio logo foi rompido por um morador conhecido como Faísca, que bravejou: Chega de conversinha mole! Vamos queimar logo o peludo! A multidão se exaltou. Porém, nesse momento, uma voz forte vindo de trás da multidão surpreendeu a todos: Aquietai-vos, porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderem vocês, o Pai de vocês está no céu, também os perdoará. Não julguem os outros, e Deus não julgará vocês. Não condenem os outros, e Deus não condenará vocês. Perdoem os outros, e Deus perdoará vocês. Na verdade, eu vos digo: quando estiverem orando, perdoem os que ofenderam, para que o Pai que está no céu perdoe também as suas ofensas. Nesse momento, abriu-se um corredor
entre a multidão. E a pessoa que falava passou entre eles, indo em direção à faísca e Gael. Todos ouviam em silêncio profundo o que aquele homem de capuz preto e capa preta dizia. Ele apontou o dedo para Gael e disse: criança iluminada, você anunciará ao povo de Deus a salvação, que virá por meio de perdão dos pecados deles. E então apontou seu dedo para a faísca e disse: a pessoa sensata controla o seu gênio, e a sua grandeza é perdoar a quem ofende. Que as pessoas perversas mudem a sua maneira de viver e abandonem os seus maus pensamentos. Voltem para o Senhor nosso Deus, pois Ele tem compaixão e perdoa completamente. Na verdade vos digo, você não deve perdoar 7 vezes, mas até 70 vezes 7. O homem de capuz preto colocou sua mão direita sobre a cabeça de Faísca, e este caiu de joelhos e gritou: eu perdoo! Eu te perdoo, Van! Nesse momento, Van já havia saído da casa de Gael e estava próximo deles, também de joelhos. Disse Van: eu me arrependo dos males que fiz. Eu me arrependo. E toda a multidão gritou: nós te perdoamos, Van! Nós te perdoamos! O homem de capuz e capa preta virou-se para a multidão e disse: não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros, caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros, pratiquem o bem. Promovam a paz e Deus vos compensará. O homem da capa preta caminhou entre a multidão e desapareceu misteriosamente, da mesma forma como chegou. Um clarão repentino cortou o céu, e as pessoas então retornaram para suas casas em silêncio profundo. A prefeita Juceli mandou chamar imediatamente o sargento Pimenta e chamou também Van e Gael para uma reunião na igreja a portas fechadas. Após a reunião, tudo se acertou. Van se comprometeu a pagar todas as despesas da prefeitura com uma empresa Cavalos, e esta se retiraria imediatamente do vilarejo, assumindo o compromisso de não divulgar nada a respeito do que ocorrera em Ribeirão de São Joaquim. Van também assumiu o compromisso de construir em suas terras um abrigo para animais abandonados e a doação de alimentos para as pessoas carentes do vilarejo. E assim foi feito. No vilarejo agora reinava a paz, a amizade, e o povo era feliz, e a vida seguia suave, como a brisa da manhã. Os anos se passaram. Gael cresceu e seguiu seu destino como monge no mosteiro distante dali. Van viveu até os 100 anos, e quando morreu, todos compareceram em seu enterro e lamentaram profundamente a sua morte. Seus bens foram usados para a construção de moradias e educação das crianças carentes. Era esse o seu desejo. E quanto ao homem da capa preta, bem, nunca mais se ouviu falar dele. Os mais antigos dizem que era o espírito do padre Gilson, que havia se reencarnado. Padre Gilson? Sim, Padre Gilson foi o primeiro padre do vilarejo há muitos anos atrás. Ainda hoje, esses senhores idosos se reúnem à noite no Bar da Net para beber e prosear. E sempre contam aos mais jovens as histórias de Van. E os orientam a seguirem sempre no caminho do bem e evitarem o caminho do cemitério de cima às sextas-feiras de lua cheia, pois dizem que lá ainda se ouve uivos e barulhos sinistros nessas noites. Uns dizem se tratar apenas de lobos perdidos. Outros, porém, dizem ser o sinal claro de que Van teve um sucessor quando ainda era mau. Mas a vila segue seu rumo e a imaginação é fértil. A imaginação é mais importante que o conhecimento, porque o conhecimento é limitado
ao passo que a imaginação abrange o mundo inteiro, afirmou Albert Einstein, um dos mais célebres cientistas do século XX. Que assim seja.